a sua segunda derrota, a segunda, curiosamente, fora de casa. O Palmeiras tinha perdido pelo Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino por um 4-0. E uma das coincidências foi quando o Abel colocou mais o elenco à prova. Quando o Palmeiras precisou colocar o seu elenco à prova, de colocar as opções de banco que a gente tem, a gente viu o Palmeiras sofrer muito, principalmente na zaga. Vi que no jogo contra o Novo Horizontino a zaga era um pouquinho mais encorpada do que o jogo de ontem. A verdade é que o jogo de ontem foi um jogo sonolento, chato, e a coletiva foi de recados do Abel Ferreira, tanto para a diretoria quanto para a torcida, que é coisa de sempre. Antes do jogo, até fiz um post, eu falei assim, hoje eu prevejo um jogo feio, futebol culposo e coletiva de recados, porque é isso que tem sido o Palmeiras nos últimos tempos. Até na análise que eu fiz hoje, é que o Palmeiras é o mesmo time, seja o titular, reserva ou o time C, que foi mais ou menos do que foi ontem, que é um conglomerado de tudo, Léo. Um time que dificilmente está conseguindo criar. O jogo de ontem do Palmeiras é feio. É nítido que precisa de reforços. Isso é fato. Todo mundo tá vendo. Só que, Léo, não precisa de muita coisa para você ganhar do Botafogo de Ribeirão Preto. Para você empatar um jogo com um jogador a mais. A arbitragem é ruim? Foi muito ruim. Só que dava para o Palmeiras ter feito mais e ficou devendo mais uma vez. Até teve o reconhecimento disso do próprio Bruno Fux na saída de campo. Mas a verdade é que o Palmeiras joga um futebol muito abaixo e que se não se reforçar, se não se reestruturar, se não tiver um choque de realidade, uma virada de chave, esse ano vai ser difícil e vai sofrer. Vamos falar bastante sobre a derrota de ontem e já agradecer a todo mundo que está chegando. Deixe sua pergunta no finalzinho aqui da live, a gente vai passando pela sua pergunta sobre o que você quer saber sobre o mercado da bola também. Então, para falar de ontem, Cauã, acho que a gente precisa resgatar um pouquinho do Palmeiras dos últimos 2 anos, né? Porque o Palmeiras... mas ontem estava com o time reserva e é apenas o 7º jogo da temporada. A questão não é essa. A questão é, esse mesmo futebol, seja com titulares, seja com reserva, é o mesmo há 2 anos. A gente não vê margem para uma evolução. O Palmeiras do Abel, esse Palmeiras recente, é um Palmeiras que vive de momentos. É um Palmeiras que não é constante. É um Palmeiras que vive de alguns pequenos brilhos. Como foi ano passado, alguns momentos de brilho, como aquela noite contra a LDU, a chamada Noite Mágica. Mas de resto, o Palmeiras passou 2025 inteiro com apenas 45 dias de bom futebol, onde o seu torcedor falou assim, nossa, agora vai. Foi apenas 45 dias, depois nada mais. E começa 2026 da mesma maneira. O Palmeiras já jogou, Cauã, com o time misto, com o time inteiro reserva, com o time inteiro titular, com o time mais titular do que reserva. E o desempenho do Palmeiras é o mesmo. As dificuldades do Palmeiras são as mesmas. Os problemas de construção são os mesmos. O problema de marcação em bola parada é o mesmo, seja em qualquer time, misto, completo ou reserva. E aí, não adianta o Abel querer, por mais que ele ontem reconheceu a culpa, ele reconheceu o péssimo desempenho e trouxe para ele, também colocando um pouco na conta do gramado, mas o Palmeiras ontem, do Abel, é o Palmeiras dos últimos meses, dos últimos 24, 30 meses, é esse o Palmeiras. Palmeiras esse que a gente viu com muitos treinadores que foram demitidos por desempenhos ruins. O Abel está no Palmeiras ainda hoje, muito por conta do escudo que ele é, muito por conta daquilo que ele representa, ou representou, porque se a gente fosse tirar um pouco do que acontece dentro do Palmeiras do Abel, o trabalho é fraco. E aí eu trago alguns comentários aqui para o nosso debate. O Sanver Douglas
Trabalho do Abel tá fraco desde 2023. Sorte foi a pipocada do Botafogo para maquiar. Nosso membro, Paulo Emílio. Trabalho do treinador maior que 2 anos não valem a pena no Brasil. O Rogério falou, o escudo do Abel está acabando. Eu acho que já foi um pouco pro beleléu já. O Márcio Andreatti, até nas épocas ruins do time, eu tinha vontade de assistir os jogos. Mas do final do ano passado, se tiver algum compromisso, não largo mais para ver esse time jogar. Diz aqui o nosso querido Márcio Andreatti. O Blitz, a noite mágica, ele definiu como um golfinho. Apareceu, fez uma graça e sumiu. E foi isso. Esse foi o futebol do Palmeiras. Se a gente for definir o futebol do Palmeiras desses últimos meses, tá aí uma boa definição. É um belo golfinho. Vai, faz uma graça, fica um tempo ali e volta. É o Palmeiras ruim. E aqui, a gente tem que separar, Cauã, um grande ponto. O Palmeiras vem, nos últimos meses, encerrando ciclos de jogadores que já vinham com uma imagem manchada com a torcida e entendeu-se que era melhor um encerramento de ciclo até para preservar a imagem do jogador. No caso do Abel, esse movimento, dessa demora até para avaliar um pouco melhor, e já para interromper meu comentário, para não ficar muito longo, na questão do treinador não tem essa avaliação. E corre o risco, é claro que lá na frente vai se lembrar do que o Abel fez, das conquistas, dos títulos, mas a situação está tão difícil de aguentar que a imagem do Abel está ficando manchada para os torcedores. Torcedores esse, muitos têm tatuagem aqui. Então, é necessário uma avaliação. Agora, você pode... Mas era necessário no final do ano. Se uma renovação era o melhor caminho. Optou-se por isso. Cada dia mais, Cauã, para encerrar meu comentário, cada dia mais eu tenho a plena convicção que o Abel, ainda esse ano, ou no mais tardar no fim do ano, pede para sair do Palmeiras e não termina os 2 anos de renovação. Aí é só uma opinião, não é uma informação. Mas do jeito que anda, do jeito que está acontecendo a situação, e essa pressão que tende a aumentar, e o trabalho que não evolui, para mim, caminha para um fim melancólico. O que não pode ser melancólico é o like da galera, que estamos mais com 400 pessoas aqui conosco, e principalmente você mandar seu comentário, seu superchat. O Klaus está aqui perguntando do Paulinho, a Camila, o Rogério. Eu gosto de falar. Então, Cauã, é isso. Acho que essa postura do Abel, e só para encerrar de fato agora, por muitas vezes, Cauã, o Abel errava em coletivas e a torcida passava a mão na cabeça. Ah, o Abel. Hoje não mais. Hoje a torcida já não aceita qualquer tipo de explicação ruim, desculpas ou até mesmo uma postura equivocada do treinador. Boa, Léo. E é aquilo. É aquela famosa frase. Ou você morre como herói ou vive o bastante para se tornar vilão. E uma coisa eu pergunto para todos que estão aqui na live, no nosso chat. Vocês tinham dúvida? Vocês tinham dúvida que ontem, naquele jogo contra o Botafogo, que o Palmeiras ia jogar aquela bolinha sem vergonha? A gente está numa situação que a gente já sabe como vão ser os jogos do Palmeiras, natural por muito tempo de um trabalho de um treinador. Mas eu, por exemplo, eu uso essa palavra todas as vezes, principalmente no nosso grupo de trabalho. A gente fica a tarde inteira, a gente que trabalha na nossa palestra, esperando o Léo soltar alguma notícia. De verdade, eu fico. Pelo menos o Léo soltar alguma informação, assim. E, cara, quando termina um dia igual hoje, o Léo não trouxe nada de contratação, a gente não vê na mídia nada de contratação, a gente vê a bola que o Palmeiras tá jogando, é desanimador, cara. Esse ano acho que não tem ninguém otimista, Léo, pro ano do Palmeiras nesse momento. Porque é desanimador. Dentro de campo você vê um time apático, um time que não é um nada em muitos momentos.
O Palmeiras ganhou, o único jogo bom do Palmeiras no ano até o momento foi contra o São Paulo, que vinha de declarações polêmicas do seu treinador e ainda sofreu muito no primeiro tempo. E só um detalhe, o jogo contra o São Paulo é o reflexo do Palmeiras na temporada. Sim. O Palmeiras que vive de poucos momentos, não Exato. de uma constância, Cauã. Porque o Palmeiras sofre muito no primeiro tempo, podendo tomar até a virada do São Paulo. O Tapia perde um gol cara a cara com o Carlos Miguel. E o Palmeiras, quando consegue colocar a bola no chão, tenta fazer o gol, consegue fazer o gol e tem o seu bom momento na partida e na temporada até o momento. Contra o Galo, o Palmeiras viveu de lampejos de novo. Teve um momento bom, começou a atacar no início do segundo tempo, o Sousa perde aquela chance. Depois disso, o Atlético Mineiro consegue envolver o Palmeiras com muita facilidade e a gente viu um chutão do Everson virar uma assistência no sistema defensivo do Palmeiras totalmente bagunçado. A partir do momento que um treinador tem como sua principal característica, que era o Abel, em muitos anos de Palmeiras, ficar tantos jogos sem sofrer gols, a defesa do Palmeiras é isso, a defesa do Palmeiras é aquilo, a gente vê uma das principais características do Abel, que é a defesa, se desmontar. O Palmeiras hoje não é um time confiável, não tem uma defesa confiável, e é aquilo, é muito estranho quando todos os jogadores vão mal. Não é todo mundo que tá mal, quem tá comandando não tá conseguindo fazer render. E aquele documentário da Globo, o Acesso Total, ele evidencia muitas coisas. Se você for pegar, se você acompanhar de fato 100% o dia a dia do Palmeiras, você vai ver que ele tem vários gaps que você pode ir juntando, um quebra-cabeça. Você vai juntando e você vai ver o resultado final, que foi a temporada passada. O treinador do Palmeiras não pode, em momento nenhum, dentro do vestiário, falar que acabou o gás de uma competição. Isso já passou, é verdade. Mas é uma coisa que são coisinhas assim, que é o que o Léo disse. Antigamente a gente passaria a mão no Abel e falava, não, Abel, tá bem, parabéns, é isso, vamos para a próxima. Só que a torcida tá esgotada, Léo, num nível que tá chato. Essa é a verdade, é um clima chato. A gente tem uma presidente que não se comunica com o torcedor, a gente tem um treinador que, no fim das contas, na equação final o torcedor nunca entra, na equação final o torcedor é o problema, o torcedor é quem aponta o dedo, o torcedor é quem vai depois de perder um clássico, o torcedor isso, o torcedor aquilo, e o torcedor se sente distante do seu próprio clube, o torcedor se sente um problema do seu próprio clube, e vê o Palmeiras se enfraquecer muito de 2025 para 2026, por mais que as saídas tenham sido acertadas, ao meu ver, fim de ciclos, como você bem disse, o Palmeiras não consegue repor esse fim de ciclo e tem um fim de ciclo muito evidente, que é o do treinador, e o Palmeiras não consegue fazer isso. Talvez seja porque o maior escudo da Leila Pereira e de todas as suas decisões que não são boas, seja o treinador, que é o Abel Ferreira, que por títulos e por história é um dos maiores da história do clube. E você ter ele na sua gestão, você tem um escudo perfeito. Tá, o erro é do Abel, não é meu. Então, para ela, às vezes, seja confortável você ter um Abel Ferreira, até o momento que, se o torcedor está cansando, eu acho que eu concordo com o Léo, uma hora ele vai cansar também, até porque ele está esgotado, isso é visível, o trabalho dele já é ruim, e a diretoria do Palmeiras hoje já não satisfaz com reforços como fez na temporada passada, Léo.